Eu ouvi falar no domingo que a gente ia começar a falar alguma coisa a respeito, talvez a gente deve gastar algumas aulas sobre o que é caráter cristão. Quem gosta de anotar, você que gosta de gravar ou de anotar, é a primeira aula de hoje dessa série de mensagens falando sobre o caráter cristão. O tema é caráter cristão, mas a primeira aula vai ter, sei lá, um subtítulo, né, um subtema, alguma coisa assim. O que se espera de nós? O que se espera de nós? Né? Em nome de Jesus. Eu queria ler com vocês uma passagem que inicia o ministério de Jesus. Quando ele começa o ministério dele, né, poucos dias, poucas semanas depois, a Bíblia fala que ele escreve algo, e eu não sei na sua época, na minha época essa passagem ficou muito conhecida, porque quem fazia ela era o Cid Moreira, né? Sermão do Monte, quem já ouviu falar, né? Por que era Sermão do Monte? Porque Jesus, ele se assentou sobre um monte, né? Ele assentou numa montanha, todo mundo ficou no pé da montanha, e Jesus sabia muito sobre essa arte que a gente fica quebrando cabeça aqui, que é sobre os sons, né? Ele entendia muito dessa parte técnica, então ele subiu num lugar mais alto e ele começa a falar, discursar a respeito daquilo que nós conhecemos como Sermão do Monte. Querido, até sobre essa questão da acústica, Jesus sabia tanto. A maioria das pregações de Jesus, ou ele estava sobre um monte, ou ele estava na beirada do mar. Se você já foi no mar, teve essa oportunidade, ou na beirada de um rio, principalmente no mar, as ondas, o vento que está ali leva a sua voz, né? Então Jesus pregava para 5.000, 3.000 pessoas, sem microfone, tenta imaginar, né? Depois não sai um microfone sem fio, falar Jesus, né? Aí ele usava essa técnica, ele ficava ali perto do mar, ele pegava um barco, ficava um pouquinho longe, né? E todo mundo ficava na beira do mar ou sobre o monte, ouvindo Jesus falar. Que interessante, né? Então eu queria ler com você, para a gente iniciar, Mateus capítulo 5, e a gente vai correr um pouco sobre caráter cristão, usando esse capítulo como base. Nós vamos passar por muitos, deixa eu ver qual que a gente pode começar aqui. Capítulo 5, você pode abrir comigo o versículo 13, por favor. Esse vós aqui está falando sobre nós, tá bom? Então, se coloque nesse lugar do vós aí, transfira seu nome para aí. Diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, com o que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aqui agora ele vai falar de uma outra coisa, de uma outra propriedade. Aqui ele vai falar de cristãos sendo o sal. Agora ele vai falar de cristãos sendo como luz. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre uma montanha, ela não pode ficar escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para que você a coloque debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se num velador, lugar alto. E assim ela ilumina a todos os que estão na casa. Assim, deixem a luz de vocês resplandecer diante dos homens. Assim, deixe que a luz de vocês resplandeça diante dos homens. Vou repetir. Assim, deixe a luz de vocês resplandecer diante dos homens. Para quê? Para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Vamos começar por aí. Querido, na semana passada, o Senhor começou a mover meu coração. Já tem um tempo que eu estou querendo dar uma outra coisa aqui, mas sempre o Senhor vai mudando. Então, como a igreja é dele, né, a gente só obedece. Quem é inteligente obedece. Então, eu queria falar um pouco sobre o caráter cristão. Por quê? Domingo eu falei algo aqui, eu contei uma meia piada aqui, e perguntei quem conhecia um grupo antigo que chamava As Meninas, né? Falei da música Chimbom Bombom, que alguns às vezes lembrou, e eu falei algo no final, falei assim: querido, nem todos nós nascemos num lar cristão.
Né? A maioria de nós foi conhecer Jesus com 15, 14, 25, 30, 19. Né? E a gente trouxe muita coisa que não tem a ver com a palavra de Deus. Quando, no capítulo 1 de Jeremias, Deus define para Jeremias o ministério dele, falando que ele seria profeta para as nações, que aquilo que ele profetizasse chegaria nas nações, ou através da pessoa dele, ou só a palavra dele. Tá? Porque muitas das vezes Deus fala assim, você vai para as nações, mas às vezes não é o seu corpo físico que vai tocar todas as nações. Talvez só algo que vai acontecer na sua vida que vai chegar a muitos lugares. Né? Talvez eu estou aqui gravando hoje pelo YouTube e pode ser que daqui 10 anos essa mensagem chegue no Japão. Então Deus cumpriu a promessa dele para comigo que chegaria nas nações, não precisa ser o meu corpo físico. Então quando Deus promete para Jeremias dizendo o seguinte, você será profeta às nações, ele fala, ele libera um caminho, ele libera um destino para Jeremias e fala o seguinte, eu vou levantar você para que você derrube, eu vou levantar você para que você arranque, eu vou levantar você para que você destrua e vou levantar você para que você edifique. 4 coisas. Então, querido, a primeira coisa que Deus vai falar ali é assim, eu vou levantar você para que você derrube. Por quê, querido? Porque antes de eu colocar algo que vai ficar grande na minha vida, eu preciso primeiro derrubar aquilo que pode atrapalhar. Então não adianta eu estar na igreja, né, e querer simplesmente pegar a doutrina bíblica, aquilo que falamos de Jesus, e encaixar na minha vida. Isso aqui eu acho que é legal para minha vida, eu pego esse pedaço que vai fazer prosperar, aquele outro negócio, não, isso aqui eu acho que não rola para mim. Né? Não é assim que funciona. Deus primeiro, Ele quer que nós venhamos a derrubar tudo o que nós recebemos lá fora. Pastor, mas é muito cruel, não? Se você ler João capítulo 3, Nicodemos chega para Jesus, vamos ler essa passagem? Vamos aproveitar que nós estamos aqui estudando, vamos ler essa passagem. Vamos lá. João capítulo 3, se você quiser marcar. João capítulo 3. Olha que interessante o que Jesus vai falar para João. Talvez você que está em casa, você que está aqui, fala, pastor, eu já conheço esse texto, que legal. Né? Então vamos ler de novo, para você gravar no seu coração. João capítulo 3, olha o que Jesus vai falar para Nicodemos a respeito desse assunto. Havia entre os fariseus, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Então, querido, esse cara aqui sabia tudo sobre a Bíblia do Velho Testamento. Sobre a Torá, sabia tudo. Ele era do Supremo Tribunal, ele tinha que saber toda a lei de Moisés. Então, o cara era o cara, tá? Versículo 2. Mas de noite ele foi procurar Jesus e disse, mestre, rabi, a gente sabe que você é mestre e que você vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se o Senhor não estiver com ele. Então ele reconheceu que Jesus era alguém de Deus, não que ele era o filho de Deus, mas que ele era alguém enviado por Deus. Versículo 3, Jesus respondeu declarando, em verdade, eu te asseguro, te afirmo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então o que Jesus está falando? Tudo que você sabe, você vai ter que colocar num saco, amarrar e voltar para a barriga da sua mãe. Tipo assim, vamos começar do zero. Nascer de novo. É como se, querido, nós chegássemos aqui e tudo que soubéssemos a respeito da vida, Jesus está falando, agora eu vou ensinar vocês a viverem de acordo com a minha palavra. Mas minha mãe falava. Meu pai sempre falou, minha avó contou para minha mãe contou para mim que era assim e assim. Jesus está falando, pega o que sua mãe falou, que a sua avó falou, que a bisavó falou para sua avó, coloca num saco e a partir de agora é do zero. Tá? Não estou falando sobre lavar louça, ensinar a ser esposa, não. Eu estou falando sobre, querido, doutrinas bíblicas. Porque às vezes sua avó falou um negócio, sua bisavó falou um outro negócio, que não tem nada a ver com a Bíblia. Hoje tinha uma pessoa no meu trabalho que falou um negócio lá e infelizmente eu escutei. E essa pessoa conhece a palavra, é discipulador numa igreja e virou lá no meio de tanto de gente e falou assim, porque a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei assim, você me desculpa, mas na minha não está escrito isso. Chamei ele num canto para não, né? Ele falou, não, mas está escrito. Eu falei assim, deixa eu te falar, na minha Bíblia e na sua está escrito que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não, mas está vendo? Eu falei, então, deixa eu te falar, fala do jeito que está na Bíblia.
Então, querido, sabe que tem muita coisa que um diz para o outro, que o outro diz para o outro, que o outro falou para o fulano, e que a gente acha que foi Deus que falou. Então Jesus está falando, se vocês quiserem ser meus discípulos, a gente vai ter que começar do zero. A gente tem que, na verdade, realmente nascer de novo. Aí Nicodemos dá uma de bobo, você vai ler aqui para frente, que ele fala assim, não entendi. Voltar para a barriga da minha mãe? Mamãe talvez já nem está entre nós mais, como é que eu volto para a barriga da mamãe? E Jesus vira para ele e fala assim, ó, aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino. Então ele fala sobre 2 tipos de nascimento. É o nascimento de você aceitar Jesus, se converter a Jesus e ter o seu espírito renascido, para você começar a ver as coisas de Deus, e depois ele fala que para você ser nascido do Espírito, você precisa que nascer da água e do Espírito para você entrar. Então primeiro eu recebo Jesus para poder ver, e depois, querido, eu começo a andar no Espírito, sou batizado em água, né? Até falando um pouco sobre batismo, já vai pegando aí no ar, entendeu? E para quê? Para eu entrar nisso. Porque uma coisa é você ir para a praia, chegar na beirada da praia, colocar o pé na água e falar, estou na praia. Outra coisa é você falar, fui para a praia e vou nadar. Não é assim? Isso é o reino de Deus. Tem muita gente que chegou, está molhando o pé, né? A água está, que legal, não, que legal. Cara, eu estou na praia, velho. Outra coisa é você olhar um cara lá na frente nadando sozinho, falando, como é que ele está nadando sem boia? Você entendeu? Então entrar, querido, nesse negócio chamado reino de Deus é muito diferente de estar sentindo a brisa do mar e estar na beirada. É por isso que eu acredito que Deus começou a movimentar o meu coração e falar assim, Wesley, fale na igreja sobre o que é ter caráter cristão. A gente leu, querido, aqui o texto de Mateus capítulo 5, e a Bíblia traz para nós algo muito interessante. Vai comparar o cristão, que somos nós, com o sal, né? Esses dias eu olhei lá em casa o pote de sal, falei assim, gente, num mês a gente consumiu um pote de sal. Todo mundo me pertence. Olhei lá e falei, só tinha um tiquinho, falei, Jesus. Então, querido, para que a gente usa o sal? Para temperar, para salgar. Antigamente usava-se o sal, hoje também usa, mas antigamente usava-se mais porque não tinha geladeira, para conservar. Né? Até hoje ainda faz isso, né? Às vezes a carne está quase perdendo lá no açougue, para eles não jogar fora, eles dão uma molhada de sal com tempero lá, ela fica mais 2, 3 dias, belezinha. Porque o sal ajuda a conservar. Então, querido, se Jesus comparou a nós como igreja, individualmente, com o sal, então temos que saber das propriedades do sal. Querido, quando você coloca muito sal numa comida, qual é a reação depois? Te dá o quê? E se eu colocar, querido, pouco sal na comida, que jeito que fica a cara da gente? Naquela sensação de que está faltando uma coisinha. Você fala, acho que faltou tempero, acho que, sabe, fica aquela coisa, está faltando algo. Então, querido, a Bíblia fala para nós aqui, ó, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, esse perder o sabor não é o sal virar nada, é o sal não ser usado da maneira correta, é não ser usado no ponto. Para que ele serve? Imagina, querido, um dia eu fui com o pastor Daniel no lugar, e a gente foi comer, acho que uma pizza, sei lá o que era. Não, foi comer outro negócio. Aí ele falou assim, você quer um suco? Ele estava pagando, né? Então, eu falei, pode, eu quero o suco. Colocou o suco lá e tinha aquele sachêzinho, né? Estava escrito lá assim, ó, quer doce. E desde pequeno eu aprendi que quer doce era uma marca de açúcar, né? Aí eu peguei aquele tanto de sachêzinho, foi pondo no suco. E misturei, e eles, você está pondo muito. E eu falei assim, não, eu conheço isso aqui, se não pôr uns 10 não fica doce não. Agora eu fui beber, o suco estava salgado porque era sal. E eu tive que mandar para dentro aquilo ali, porque eu estava recebendo de graça. E bebi o suco com sal e eles morrendo de rir até acabar. Querido, mas que suco ruim! Que suco ruim, o suco estava massa de laranja, natural, mas eu pus sal no negócio e mudou. Querido, o sal foi o fator predominante para mudar tudo no suco. Não imaginou o suco com sal? E com muito sal.
Agora, querido, deixa eu te falar, nós como cristãos, nós temos que chegar aonde temos que chegar, e a nossa presença ali, ela tem que mudar a forma. Aonde, querido, chega o sal, você precisa percebê-lo. Consegue captar? Aonde o sal chega, ele precisa ser percebido. Ele não pode ser nem de menos nem de mais. Ele tem que exatamente dar o sabor que ele tem que dar. Amém? Então, querido, se eu e você somos o sal, a pergunta da Bíblia é: será que temos cumprido a nossa função de dar o sabor que o mundo precisa, que o seu trabalho precisa, que a escola, que a sua família, que a igreja precisa? Querido, o sal, ele muda o contexto aonde ele chega. Será que temos mudado o contexto do lugar que estamos? Pastor, eu cheguei lá, arrebentei com a boca do balão, né? Mas tipo assim, para mais, para menos, ou tipo assim, se você sair daquele lugar, todo mundo vai falar, graças a Deus. Eu acho legal. Quando eu chego lá em casa, às vezes estou no culto, ou a gente vai fazer alguma coisa, a hora que eu chego, eu acho massa, a hora que a minha esposa fala assim, não, graças a Deus que você chegou. Eu falo, massa, cheguei, entendeu? Né? Às vezes a gente está lá vendendo, né? E às vezes eles põem gente de férias, ou você está para um almoço, né? E tem alguém esperando lá, um cliente, e eles falam, não, ainda bem que você chegou. Eu acho massa, eu falo, não, então, né? Então, querido, será que quando você chega no lugar, todo mundo fala, pelo amor de Deus. Ai. Ou quando você, querido, você vai embora, todo mundo fala, demorou. Né? Sounds good, demorou. Ou, querido, todo mundo fala, nossa, cara, Guilherme fazia uma falta aqui, cara, tá vendo? Não? Se fosse ele fazia isso aqui, ó. Será que a gente faz falta ou todo mundo está querendo que a gente some? Amém? Então, querido, olha aqui, se não formos o fator predominante como cristãos, aonde Deus nos colocar na sociedade, a Bíblia está falando, então você não presta mais para nada. Olha o termo que a Bíblia usa. Então, olha aqui, ó, com o que se há de temperar, para nada mais presta. A palavra aqui é presta. Você viu aquela expressão que às vezes a gente escutou muito quando era pequeno, você não presta para nada, né? Então, é tipo assim que a Bíblia está falando. Querido, imagine, querido, a Coca-Cola foi criada para ser Coca-Cola, mas a Coca-Cola foi criada para ser Coca-Cola e é Zap. Todo mundo pega a Coca para beber, ela está com gosto de Zap. Fala, mas não é Coca. Eu fui lá comprar a Coca, eu pensei que ia vir Coca, mas veio Zap, veio Mirinda, veio laranja, não é Coca. Então todo mundo, quando, querido, a gente recebe Jesus, a gente está na igreja, querido, as pessoas esperam que a gente seja Coca. Tipo assim, só para você encaixar, entendeu? As pessoas esperam, querido, que sejamos como quem? Cristãos, se você ler o original da palavra cristãos, significa pequenos cristos. Então, querido, quando as pessoas olham para nós, a intenção é que elas vejam, querido, que somos pequenas partículas retiradas de Jesus. A Bíblia diz no livro de Pedro que nós somos como pedras vivas. A Bíblia diz para nós que Jesus é a rocha da nossa salvação. Rocha, uma montanha, uma pedra enorme. E nós como pedras vivas. Então, querido, nós somos pequenas pedras retiradas de uma grande rocha. Então, essas pequenas pedras devem trazer a essência da pedra principal, que é Jesus. Jesus, em João capítulo 15, ele disse, eu sou a videira verdadeira. A videira é o pé de uva. Aí depois ele fala o seguinte, vamos ler o que está escrito lá? João capítulo 15. Marca na sua Bíblia. Marca aí na sua Bíblia, João capítulo 15. Olha o que Jesus diz, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. E vocês são os ramos. Todo ramo que estando em mim, que não dá fruto, ele retira. E todo aquele que dá fruto, o que ele faz? Limpa, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos,
pela palavra que eu tenho transmitido a vocês. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado na videira. Vocês igualmente não podem dar fruto por vocês mesmos, se vocês não permanecerem unidos a mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem realizar obra alguma. Então o que Jesus está falando? Vamos imaginar que isso aqui é a videira, que é o pé de uva, que vai crescendo e fazendo a parreira, né? Então Jesus está falando, eu sou o tronco principal desse negócio. Toda a vida, tudo vem de mim, e vocês são as extensões, vocês são os ramos. Os frutos, querido, o fruto não dá no tronco, o fruto dá no ramo. Então, a Bíblia fala assim, nesse mesmo texto, leia na sua casa por curiosidade, fala o seguinte, em Mateus também fala, depois nós vamos ler lá, naquele capítulo que estamos lendo, fala assim, ó, se conhece a árvore pelos frutos. Agora, querido, todo o mundo que eu falo, a criação, Romanos diz que a criação está aguardando ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Então essa criação, que é meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos, meus amigos, essas pessoas a criação que está do meu lado, a Bíblia está falando que eles estão esperando olhar para nós e ver quem nós dizemos que seguimos. Quem que você segue? Eu sigo Jesus. A palavra discípulo, né, significa seguidor. Somos discípulos de Jesus, seguimos Jesus, mas tantas vezes, ou na maioria das vezes, não fazemos aquilo que Jesus faria. Se você, querido, for lá para onde gosta do Buda, lá no Japão, onde que é? Na China? Na Índia? Na Índia. Se você for lá, querido, eu estudei certa vez sobre o budismo, sobre o islamismo, eu até trouxe uma palavra aqui uns anos atrás sobre isso. Querido, quando você se converte ao Islã, você está lá, qualquer religião, e entra no Islã, querido, se você não cumprir todas as regras que o Islã coloca para você, todas as regras, você rapa a cabeça, 3 horas da tarde é para ajoelhar, você pode estar numa reunião de negócio, vai perder $1 milhão, deu 3 horas, tem que falar, só um minutinho que eu vou ali ajoelhar para lá. Se você não cumprir todas as regras do islamismo, todas, você não é aceito no islamismo. Não, mas eu cumpri 98 regras, não cumpriu as 2, você não é do Islã. Agora, quando a gente vem para Jesus, a gente pega algumas coisinhas que a gente acha legal da Bíblia, do cristianismo. Cara, é tão legal, mas as pessoas, sabe? Eu acho que entregar cesta, eu acho, cara, é muito legal fazer o bem para o próximo, sabe? Eu acho que a doutrina de Jesus. Aí a gente pega só algumas coisinhas. Fala, é massa, né? A gente aprende as músicas da igreja, tanto que é legal. As músicas, a gente coloca na internet, músicas que trazem paz. Aparecem as músicas da gente lá. Pode fazer o teste, já que você for embora. Aparece lá louvor do cantor tal, traz paz. Olha que legal. Escutar durante o dia, sabe? Mas, querido, Jesus não quer só que eu aprenda as canções. Ele não quer que eu pegue um pedaço da doutrina. Querido, Ele quer que eu comece do zero e pegue tudo o que está aqui e viva. Aí vem o questionamento. Pastor, mas eu não sei tudo. Como é que eu vou saber tudo? Pergunta assim para mim. Pastor, você sabe tudo? Nem a metade do que eu precisava saber. E já sou crente há mais de 20 anos. Agora, querida, a questão é, tudo aquilo que eu aprendo, eu preciso imediatamente colocar em prática. Isso é o meu tudo. Isso é o meu tudo. Eu aprendi hoje que tem que amar o próximo. Então, querido, amar o próximo hoje para mim é meu tudo. Aí amanhã eu aprendo que eu tenho que cuidar das viúvas. Então amanhã cuidar das viúvas e amar o próximo é o meu tudo. Eu já sei 2 coisas. Aí daqui 6 meses eu aprendo que eu tenho que ser ofertante. Então, amar as viúvas, cuidar dela, dos órfãos, amar o próximo, entregar as ofertas. Bom, isso aqui é meu tudo, eu sei isso aqui. Agora, querido, quantos anos talvez estamos ouvindo um monte de coisa e quantos % disso eu já coloquei em prática? Mesmo sabendo. Sabe, eu estava lendo essa semana em Tiago, a Bíblia fala assim, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Então, querido, pecar não é simplesmente fazer algo de errado, é deixar de fazer o correto.
Você entendeu? Ah, mas eu parei de beber, de fumar, não tóxico mais, não vou nas baladas, entendeu? Glória a Deus. Mas não adianta só deixar de fazer. Agora você precisa começar a fazer o que é correto. Por isso que não existe, querido, caráter cristão, vida cristã sem leitura da palavra. Não existe sem vida de oração, não existe sem vida de jejum, não existe. E eu falei, a gente teve uma live com os meninos no final de semana, eu falei algo que o Senhor marcou muito meu coração. Hoje tem muita gente, querido, líderes de igreja, ovelhas de igreja, que estão numa grande crise. Porque parou tudo, fechou tudo, não pode fazer conferência, não pode fazer evento, não pode fazer não sei o quê, aí não pode fazer nada. Aí de repente o que movimentava a igreja eram os eventos. Aí as pessoas hoje, querida, uma grande parte delas estão vazias. Estavam em igrejas grandes, querido, mas vazias. Nada contra a igreja grande, a igreja da gente é grande, cabe umas 200 pessoas. Não estou falando sobre tamanho, eu estou falando, querido, sobre proporção nacional, mundial. Mas às vezes as pessoas estavam vazias de Deus, se apoiavam nos eventos. Por que, querido, que o culto de ensino é o culto que menos vem gente na igreja? Porque em grande parte, na grande maioria, não é sempre. Eu preciso de algo que tenha movimento, algo que me atraia. Parece que a presença de Deus não é o necessário. Parece que essa palavra já não é tão necessária. Precisa ter alguma coisa junto. Ah, pastor, até esse arroz e feijão eu como. Podia ter um molhinho de pimenta aí, né? Para ficar legal, né? Então a Bíblia está dizendo para nós que nós somos o sal. Vamos voltar lá em Mateus. A gente está quase caminhando para o final da aula de hoje. Né? A gente vai deixar um pouquinho no ar assim para vocês voltar semana que vem. Agora, querido, olha, você não presta mais para nada se você não cumprir o seu papel de sal. Agora, querido, preste atenção, o sal ele tanto tempera como também conserva. O sal tempera e conserva. A intenção de Jesus chamar a gente de sal, querido, estava falando assim, eu preciso que vocês sejam as pessoas que conservem aquilo que eu ensinei. Porque com o passar dos anos, querido, aquilo que era verdade começa a ser mentira, aquilo que é mentira começa a ser verdade. Então Jesus está falando, a igreja é o único órgão, se eu posso dizer assim, do planeta Terra que briga e conserva a verdade. É o único. Por isso que ele foi chamado de baluarte, ele foi chamado de estandarte. Por isso que, querido, tem muita gente que fala assim, eu sou cristão, mas não vou na igreja. Meu irmão, me perdoe. Me desculpe o que eu vou te falar. Eu sou cristão, eu sirvo Jesus. Mas não vou na igreja, não. Eu estou com Deus aqui. Querido, Deus, por mais que a igreja que você faz parte, ou a igreja que você queria ir, que você assiste na internet, por mais que ela tenha zilhões de defeitos, ela foi escolhida por Deus para pronunciar a verdade. Se você está fora da igreja, você está desligado de Jesus, porque a igreja é o corpo de Jesus. Com defeito ou sem defeito, com templo ou sem templo, pagando o templo, o aluguel do templo, não importa, a igreja é o lugar escolhido por Deus para que a sua palavra seja promulgada. Se eu não estou numa igreja, querido, eu estou sem doutrina. Se eu estou sem uma doutrina, querido, não estou ligado a Jesus, não tem jeito. Igreja nem sempre é o lugar onde tem uma placa, talvez tem muitas igrejas que funcionam em casas. Tem 10 pessoas, 5 pessoas, mas se aquele lugar ali, querido, está falando a palavra, então ali é uma igreja. Pode não ter placa, pode ainda não ter um CNPJ, mas é igreja. A igreja de Paulo lá, que ele fez em Corinto, será que tinha CNPJ? Não, ela era nas casas, mas era a igreja estabelecida naquela cidade. Quantas pessoas, querido, nesses 8 anos de igreja, já passou pela igreja e não conseguiu ficar na igreja porque fala assim, não, a igreja não manda em mim, ninguém manda no meu nariz, eu não obedeço o líder, eu obedeço só Jesus, né? Então me perdoe, como é que você vai obedecer Jesus sem obedecer o órgão que ele estabeleceu para que você obedeça? Você entendeu? Eu não consigo entender. Pastor, meu negócio eu sei dirigir, vou andar então dirige, não tira uma carteira não, daqui um dia você encontra os PM. Aí eles vão te mostrar que não adianta só você saber dirigir. Eu estava com a minha família domingo, a gente estava indo em um determinado lugar, e a hora que a gente passou, tinha que tanto de policial, veio que vucu-vucu em cima de nós. Onde vocês vão? Vamos ali, ver um negócio ali. Por favor, os documentos. E eu todo
achei que eu estava com a minha carteira. Fiz assim, falei, não. Graças a Deus o documento do carro estava lá, entreguei, tudo certinho, né? Eu falei, cara, minha carteira eu esqueci, mas eu moro ali na esquina, estamos 200 metros da minha casa, espera aqui que eu vou lhe buscar. Ele falou, não, qual que é o seu CPF? Passei o CPF, ele olhou, não, você tem carteira de habilitação. Então, beleza, pode passar. Agora, querido, por favor, se eu não tiver essa habilitação, por favor, desça a sua família do carro, nós vamos ter que segurar o carro do senhor, se eu mandar alguém habilitado aqui. Então, querido, não é só saber dirigir. Eu falei esse domingo, a gente tem que ser habilitado. Então, querido, não é só vir à igreja, você precisa passar por todo o processo e receber sua carteirinha de identidade do céu. Aleluias. Se você prestar atenção no livro de Atos, querido, todo aquele poder violento em Jerusalém. Pedro passava assim e falava, hoje a cura é na rua, posso sentar todo mundo que a minha sombra vai curar todo mundo. Loucura. Aí de repente todo mundo falou assim, vou fazer igual Pedro. Saiu passando a sombra assim todo mundo, o povo ficando demoniado. Aí tinha uns caras lá que era filho de um sacerdote, pode ler lá na Bíblia. Eles foram tentar expulsar o demônio de um cara lá. Aí o demônio virou para a galerinha, para os filhos do camarada lá e falou assim, você está falando de Jesus aí, né? Porque os caras estavam expulsando assim, eu expulso vocês, demônios, no nome do Deus de Paulo. Aí os demônios falaram assim, esse Jesus aí eu conheço, ele até morreu uns dias atrás na cruz. Paulo, conheço também, mas vocês quem são? Olha lá em Atos, a Bíblia fala que o menino endemoniado voou nesses caras, rasgou a roupa desse tudo. Lê lá, tanto que é interessante. A gente ri agora, mas os caras chorou no dia. Porque no reino espiritual você precisa ter uma identidade, querido. O que os demônios falaram? Não conheço vocês. Quem habilitou vocês para fazer o que vocês estão fazendo? O que Jesus em Mateus capítulo 7, a gente falou uns dias atrás aqui, vai falar para a galera que chegar lá no céu? Mas eu profetizei, Jesus, no seu nome. Dei cesta básica, fui um menino bom, né? Que gracinha. Até paguei minhas contas em dia, que os boletos, ó Jesus. Fala, que legal, que cidadão, exemplo. Mas eu não conheço você. Você vem de onde? Jesus, eu morava na Rua das Orquídeas ali, Senhor. O bairro tá do lado do Tião. Só lembra o Tiãozinho que era da igreja? Morava do lado da minha casa. Me chamou para ir para a igreja um monte de vezes. Eu até falei que eu já estava envolvido numa entidade, dando cesta, sabe? Legal, não conheço. E o desespero do camarada. Você entendeu? O reino espiritual, querido, ele trabalha com hierarquias. Infelizmente ou felizmente é assim. Então, querido, o tema que a gente está tentando desenvolver hoje é o que o mundo espera de nós. O que se espera de nós? O mundo espera de nós que nós sejamos pequenos cristos. Que sejamos como o sal. Não está falando que vamos ser pessoas perfeitas, tá? Não, pastor, para ser crente então tem que ser sub-zero. Não tem. Tem que ser tipo Superman, Homem de Ferro, que bate neles e eles levanta e arruma um negócio no peito. Não está falando sobre isso. Está falando sobre sermos pessoas que todos os dias entendem que precisa de arrependimento. Que recebeu graça para ser o que é. Todo dia. Ou vocês acham tipo assim, nossa, o pastor igual uma folha branca sulfite, santidade 110%, tem uma santidade acumulada. Querido, todo dia eu luto contra o pecado. Todos os dias. Eu não sei aonde, mas querido, Satanás encontrou meu e-mail. Aí manda, você vai lá, abre o celular, está lá uma mulher pelada, está lá o e-mail do inferno. Você fala assim, gente, como é que Satanás digita na internet? Todo dia é uma luta, todos os dias. Todo dia você fala, não quero. Todo dia, não quero, eu não vou. Tem muita gente, querido, que às vezes está dentro das igrejas e sente, às vezes, desejo com pedofilia. Gosta de crianças. Tem lá 50 anos e gosta de criança. Às vezes tem gente que tem os desejos lésbico, homossexual. Querido, você ter o desejo não é pecado. Você se dobrar ao desejo é pecado. Eva, querido, quantas vezes talvez ela não passou em frente lá, falou, que ar bonitinho, hein? Deu vontade de comer hoje. E não comeu. E estava tudo bem. O dia que ela comeu, deu ruim. Moiou.
Então, querido, uma vez eu falei para uma pessoa, há muitos anos atrás, falei assim, ó, você talvez até o resto da vida terá esse tipo de desejo, mas você precisa lutar contra ele até o dia que você morrer. O cara que usa droga, sábado da tarde vai lavar o carro, coloca o som no último volume e manda droga, né? Fuma, bebe, mastiga, tarde inteira, que é trem doido lá. Aí de repente passa um irmão, fala, vamos para a igreja. Ele, vamos. Lá na igreja recebe Jesus, converte, beleza. Aí ele volta para a casa dele, sábado que vem, aceitou Jesus, foi na igreja terça, quarta, quinta, sábado vai lavar o carro. Aí ele lembra, não, todo sábado eu pitava uma, velho. 3 horas da tarde, ó, estou sentindo o cheiro, não tem nada lá e está sentindo o cheiro, né? Aí ele está lavando o carro e fala, soa frio, fala, mas vou para a igreja, agora eu aceitei Jesus, minha mãe vai falar, meu pai vai falar, meu tio vai falar, meu pastor vai me ligar. Aí deu 7 horas da noite, acabou de lavar o carro e não usou droga. Mas ficou a tarde inteira querendo usar. Querido, ele pecou? Ele não se dobrou ao pecado. Aleluia, estão entendendo o que é graça? Não é que você não terá o desejo. Você vai aprender a dizer não. E vai receber graça todos os dias da sua vida para dizer não. Todo dia. Sabe, querido, o meu gerente falou para mim, ontem ou hoje, não sei, aconteceu uma situação lá e eu fiquei sereno, né? Ele falou assim, não, o Wesley é calmo. Né? E às vezes por dentro eu estou um turbilhão, querendo, sabe, voar no pescoço de um, dar voadora, rabo de arraia, e isso por fora eu estou assim, tudo bem, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, sabe, mas dentro de você, mas você não se dobra àquele sentimento que está dentro de você, e você termina o dia falando, eu aprendi o domínio próprio do Espírito Santo, Gálatas 5:21, para darmos lugar à ira, está lá em Salmos. Dê lugar à ira, mas não coloque o sol sobre a vossa ira. O que é colocar o sol sobre a vossa ira? Quem já leu essa expressão lá em Salmos? Não coloque o sol sobre a vossa ira. Está falando o seguinte, eu estou aqui hoje, fiquei com raiva, aconteceu algum problema, beleza. Querido, aquele dia já está terminando, onde aconteceu o problema. O que é não pôr o sol? É não deixar que aconteça no outro dia de você ainda estar com o mesmo sentimento. Porque no outro dia aquele sentimento vai começar a virar vingança e ódio. E a Bíblia fala, coloque no travesseiro a sua cabeça. Medite a respeito do assunto. E não deixe que o sol se coloque sobre a sua ira. Não deixe isso chegar no outro dia. Resolva aquilo no mesmo dia. Então, querido, ser cristão é uma luta constante contra o pecado. É um santo lutando todo dia contra o pecado. Imagina que você é um guerreiro, igual da época dos 300. Todo dia tem uma guerra nova. Não, venci hoje, que legal. Amanhã vai chegar aqueles bichinhos, tudo com aqueles cajados desse tamanho. Quem lembra dos 300, né? Eles foi lá e venceu, subiu para a montanha de novo, comeu maçã. De repente, no outro dia, está naquele vale lá, 1 milhão de guerreiros. Eu falo, gente, ontem eu acabei com a metade desse. Aí vai lá, vence de novo, os caras vão embora, derrotado. Porque o diabo é assim. Você venceu ele hoje e fala, amanhã eu vou fazer um trem diferente. Ele fala, amanhã eu tento de novo. Aí vai embora. A Bíblia diz, querido, que ele aqui no livro de Mateus, nós vamos passar por essa passagem, que quando o demônio sai da vida de uma pessoa, ele fica em lugares áridos, esperando novamente encontrar uma brecha para voltar. E se ele encontra uma brecha para voltar, a Bíblia fala que ele traz com ele mais 7. Então o estado da pessoa, que era muito ruim, fica 8 vezes pior. Então não é porque você venceu o diabo hoje, que amanhã ele fala, não, nem vou lá na casa do Diogo, não, porque ele me vence todo dia, querido, ele vai vir doido no outro dia, louco, até tentar encontrar uma brecha. Por isso que a Bíblia diz para nós, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é resistir só no domingo, só no sábado, é resistir todo dia. Resistir todo dia. Pastor, até quando? Até ir para o céu. Ao que você fechar o olho e abrir e estiver no céu, você fala, hoje eu não tenho mais nada com o diabo. Entendeu? É até o último dia, é até o último momento, a gente vai lutar, é uma guerra. Porque o diabo quer levar você para o inferno e Jesus quer levar você para o céu. E fica nessa, entendeu? Todo dia. A gente tem que ficar lutando com o diabo, resistindo ao diabo, sendo uma pessoa gente boa, agradando Jesus, e um monte de coisa.
Então, querido, aquilo que você já sabe, que você aprendeu, rápido põe em prática. Rápido, coloca em prática. O que eu aprendi hoje? Que eu tenho que entregar o dízimo. Irmão, próximo salário, entrega o dízimo, porque daquilo ali você já está livre. Vamos partir para outro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar cesta para os irmãos, faz parte. Então, beleza, se tiver, eu vou ajudar alguém. Beleza. No outro dia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que amar aquele cara que falou mal de mim, aquele irmão que me fofocou lá no YouTube, no Face, que falou que eu não presto. Beleza. No outro dia, eu não tenho só que amar ele, não, eu tenho que aprender a orar pelos meus inimigos. Gente, tem que pôr aquele camarada e ora. Todo dia que você aprende, você já coloca em prática. Não deixa acumular. Porque senão você fala assim, pastor, eu não estou dando conta. E nós temos que tentar, querido, nós vamos falar muito sobre isso nas próximas aulas. Tentar não cair nos mesmos erros. Nem outros, né? Mas tipo assim, a gente crescendo e amadurecendo. Isso aqui já não me pega mais. Querido, quando eu fui expulsar o primeiro demônio da minha vida, Jesus, quase morri. Quase que ele que me expulsou. Sabe? E o coração... Porque você não sabe se vai sair, se não vai, se vai dar certo, se você está com a fé necessária, se você jejuou. Aí você fica, meu Deus... Aí você liga para alguém, sempre tem um Carlão, né? Você liga para alguém, fala, vem cá. Aí quando de repente não dá, aí você tem que montar em cima, colocar a perna, fazer igual uma Tereza, assim, sabe? E é você que está ali. Aí depois você vai crescendo em Deus, aprendendo. Aí às vezes, querido, teve lugares que às vezes a gente vai expulsar demônio, não é porque você cria segurança, não, é porque você já começa a aprender quem é Jesus, tá? Porque, querido, se eu bater de frente com o diabo, o Wesley, ele acaba com a minha raça. Entendeu? Não existe poder em mim, tipo assim, sabedoria humana que me faça vencer o Satanás. Eu só posso bater de frente com ele por causa do nome de Jesus. Porque se ele me pegar sozinho numa esquina, querido, babau pro Wesley. Já era. Então, às vezes tem muito lugar, querido, que a gente vai expulsar demônio e já chega e fala assim, eu estou te vendo aí, sai agora. Pronto, acabou. Às vezes tinha culto que a gente está... Aqui quase não aconteceu muitas vezes, mas às vezes na outra igreja, que a gente tinha uns cultos mais assim de libertação, de intercessão, às vezes a pessoa caía endemoniada, a gente chegava e falava assim, caladinho agora, em nome de Jesus, sai. Pronto, e voltava para o culto. Mas a primeira vez que eu fui expulsar, quase morri. Então, querido, aquilo ali já não pode te assustar tanto mais, porque agora você tem que crescer em Deus. Então depois nós vamos falar mais sobre isso. Amém? Entenderam alguma coisa, querido, hoje? O que você é? Vamos repetir? Vós sois o sal dessa terra. Coloca a mão assim e fala, eu sou o sal dessa terra. Então hoje a gente trabalhou um versículo, semana que vem nós vamos falar de vós sois a luz desse mundo. Amém? A gente vai falar muito sobre caráter cristão, o que é ser cristão. Aleluias. Espero que você aprenda, tá bom? E nos ajude a sermos cristãos juntos em nome de Jesus.